Não havia cá táticas de jogo. Largava-se a bola e eram 20 cães ou um osso. Quando eram 20, que havia intervalos em que se começava 10 contra 10 e chegava a meio eram pai 40. Dig this. O futebol é o desporto rei em Portugal, mas eu não vou falar sobre o futebol profissional. Vou falar sim do futebol que se jogava na escola quando éramos putos. A única semelhança entre o futebol profissional e o futebol que se jogava na escola é só a bola e os jogadores. Tudo o resto era completamente diferente. Não havia cá táticas de jogo. Largava-se a bola e eram 20 cães ou um osso. Quando eram 20, que havia intervalos em que se começava 10 contra 10 e chegava a meio eram pai 40. Chegava-se ao cúmulo de nem saber quem eram os colegas de equipa no meio de tanta gente. Uma coisa que me acontecia é que muitas vezes era eu que ia perguntar à outra equipa se queria jogo e combinar quantos é que jogavam, para as equipas terem o mesmo número de elementos. Basicamente eu assumia o papel de organizador de equipas. E nisto muitas vezes um da minha equipa chegava à minha beira e perguntava-me: Olha Luís, posso ficar à baliza? Que é uma pergunta que é o equivalente a chegar à minha beira e perguntarem: Olha Luís, posso-te dar 1000€? É que este gajo, que normalmente tinha vergonha da sua qualidade futebolística e por isso é que pedia para ir à baliza, denunciava logo que não entendia nada da dinâmica do que é jogar à bola. Porque ninguém quer ir à baliza. Se já para ficar na defesa é o que é, então à baliza nem se fala. Quando não havia este gajo, a solução era cada um ir à vez. Epá, e daqui surge a regra mais estúpida de sempre. Que era, sofre um golo, troca. Portanto, era um frete ir à baliza e o tempo que se permanecia lá era diretamente proporcional ao esforço com que se defendia. Como é óbvio que havia sempre um que sofria de propósito. Mas eu não chegava lá e a bola veio assim, coiso, e eu nem sequer vi a bola partir. Para combater isto, havia a célebre frase, a quando da troca de guarda-redes: Olha, é para defender a sério. Outra particularidade que distingue bastante o futebol da escola do futebol profissional é que tudo, mas tudo servia para fazer de baliza. Não havia cá o luxo de 2 postos, uma barra e rede. Para já se houvesse 2 árvores ou um poste e uma árvore a uma distância aceitável, na altura olhávamos para aquilo e víamos uma baliza profissional de futebol. Nem era preciso trave. A altura da trave era sempre a altura que o que estava na baliza conseguia chegar num salto vertical. E isto era no melhor dos cenários. Porque caso não houvesse, metia-se mochilas, pedras, pacotes de leite achocolatado, era o que desse para marcar os postes. E eu cheguei ao ponto de ver meterem 2 gajos a fazerem de postes. Em certa medida dava mais jeito, porque o problema das mochilas e afins é que marcava só o vértice e não uma aresta. Então, como não havia uma projeção vertical do poste, aquelas bolas mais duvidosas geravam sempre discussão se foi golo ou não. Foi ao poste! Não foi nada, foi mesmo rente! Pois havia sempre aquele que era mais chico esperto. Não, repara, a bola foi com efeito e batia no poste e entrava. Por curiosidade, estes 2 que fizeram de poste, por ironia do destino, vinha saber que agora são guardas de honra em Belém. Há talentos que desde cedo se revelam. Uma coisa que não existia era o fora de jogo, o que dava sempre aso a uma mão, que era aquele gajo que ficava sempre encostado ao poste da baliza adversária. Por acaso até era bom, porque como passava tanto tempo na baliza adversária, criava uma relação de amizade e isso ajudava no fair play. Quando havia aqueles desacatos no final do jogo, ele dizia sempre: no guarda-redes não, que ele é boa pessoa. Hoje em dia há pessoal que quer emagrecer e pensando bem, o melhor é jogar a bola como dantes. É que para começar, como éramos miúdos, estávamos sempre a correr, não havia cá gestão de esforço. A excitação era tal que nem se pensava no cansaço. Depois havia sempre aquela condição da baliza não ter rede. Então, quer a bola fosse à baliza ou não, tinha-se sempre de ir lá buscá-la. Portanto, um gajo corria atrás da bola, chutava e nem parava. Continuava a correr, que era para não ter que ir buscá-la muito longe. E mais ainda, nisto tocava para a aula, mas ficava sempre mais 15 minutos porque o setor demora a chegar à sala. Então havia sempre um que aproveitava e berrava: quem marcar ganha! Caralho, aí é que se corria ainda mais. Dava-se tudo. Só que chegava ao ponto de ser tão tarde que ainda tínhamos de ir a correr para a aula. Conclusão, corria-se durante o intervalo. Corria-se ainda mais durante os 15 minutos que quem marcar ganha. E no fim, mais um sprint até à sala. Como se esse sprint fosse evitar a professora ficar chateada. Porém, haviam alguns mais rebeldes que ainda iam ao bar buscar um lanche misto.
Enfim, são estas as memórias que se guardam. Quando se marcava o gol da vitória, parecia o final da Champions. Aquilo é que era felicidade. Todos suados, agarrados uns aos outros. Depois, em adultos, como se mantém o gosto de jogar à bola, há grupos de amigos que alugam um campo e juntam-se uma vez por semana ao fim do dia depois do trabalho. Ou então sábado de manhã. O que é uma merda porque há sempre um que adormece. Mas pronto, não é a mesma coisa porque a idade já pesa e ficam logo todos rotos. Aquele que fumava desde o tempo da escola, dá 2 sprints e fica logo a hiperventilar. Enfim, ao menos há uma verdadeira baliza. E com rede.